Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje nós vamos falar sobre um mini apartamento, na verdade uma mini kitnet, com 9 metros quadrados mais a área do banheiro. A Gabi mora em Osasco, em São Paulo, e me pediu uma ajuda para transformar um quarto em uma mini kitnet para solteiro, como ela chama. Eu estou dizendo que a área é de 9 metros quadrados mais banheiro, porque na verdade eu não sei qual é a área do banheiro que pertence a essa kitnet. Então a área que ela me informou é de 2,55 metros por 13,50, o que dá 8,90, menos de 9 metros quadrados. Acompanhe comigo aí no vídeo como eu montei esse projeto dessa mini kitnet. Então, eu setorizei da seguinte forma: aqui é a porta de entrada da kitnet e uma janela para o exterior. E do lado de cá é uma porta que vai para o banheiro. A área dessa kitnet são 2,55 metros nesse sentido e 3,50 metros nesse outro sentido aqui. Setorizei da seguinte maneira: entra por aqui, tem a área de estar com 2 poltronas. Se quiser colocar um sofazinho pequeno, eu tenho aqui um espaço de mais ou menos 1,5 metro para colocar o sofá. Se encontrar um sofá desse tamanho, pode colocar. Mas eu preferi aqui 2 poltroninhas, que eu acho que fica mais leve o espaço. Aqui eu coloquei a área de preparo de alimentos, enfim, cozinha. Ao lado eu tenho uma máquina de lavar roupa. Aqui eu coloquei a parte de dormitório, uma cama num nível mais elevado e abaixo dela coloquei um guarda-roupa e uma pequena mesa que pode servir para refeições, escrivania, enfim. Então eu tenho aqui a sala de estar, onde eu coloquei 2 poltronas que são com pé, deixa mais leve. Detalhes que eu estou mostrando para vocês são truquezinhos que a gente utiliza, que eu estou entregando aqui para vocês. Mas assim, se essa poltrona vem até o chão, ela já pesa um pouquinho mais o ambiente, porque ela fica mais compacta. Uma poltrona com pezinho, ela já deixa mais leve, porque ele é muito pequeno e eu não posso deixar com aspecto de atravancado, atrolhado, porque vai ficar, a pessoa entra e tem vontade de sair correndo. O meu objetivo aqui, além da funcionalidade, é deixar um espaço agradável para se conviver aqui dentro. Aqui eu coloquei um tapetinho desse tamanho padrão que se encontra nas lojas, que é 1,60 por 1,20, uns quadros coloridos, e utilizei móveis e revestimentos, por exemplo, a colcha, o revestimento das poltronas, um revestimento mais neutro, mais em tons de cinza, para que as cores, para alegrar esse ambiente, possam ficar em pinceladas nas almofadinhas, lá nos travesseiros, na almofadinha dessa cadeira aqui embaixo, que eu utilizei nesse caso aqui as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, porque eu acho que fica mais alegre. Mesma coisa eu fiz com esses quadros, procurei colocar quadros bem coloridos aqui, para dar uma alegria para esse ambiente. Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu peço que você dê um curtir aí embaixo, porque isso ajuda no crescimento do canal. E também, se ainda não é inscrito, se inscreva, porque todos os finais de semana eu publico vídeos com dicas de arquitetura e decoração que talvez possam lhe ajudar. Aqui no ambiente do quarto, o que eu fiz? Eu elevei essa cama como se fosse um beliche, deixei ela com uma altura de 1,80 m do piso até o início da cama. A parte de proteção aqui do beliche eu inverti, coloquei de cabeça para baixo e prendi no teto e na parede, para que a gente possa deixar essa lateral solta, de forma que essa escada possa correr para um lado, para o outro. Por exemplo, não está usando a cama, deixa a escada lá no cantinho, que não atrapalhe em nada. E se eu tivesse essa grade colada aqui na cama, eu não teria essa mobilidade. E eu não perco a proteção. A pessoa que está dormindo lá em cima é bom ter uma proteção, se vira de noite, enfim. Como é um beliche, é bom ter uma proteção. Então,
preferi colocar essa proteção descolada dessa cama. Aqui eu fiz uma espécie de uma bancada de apoio para essa cama, onde pode colocar um livro que estiver lendo, enfim, um porta-retrato, alguma coisa assim, serve também como uma mesinha de apoio lá em cima. E ela está num nível mais alto que a cama, ela está com 2,15 m, porque essa porta tem 2,10 m, é a porta que vai para o banheiro e mais a guarnição. Então coloquei acima da guarnição da porta essa prateleira aqui, que faz um L aqui e pega na cama. Lá coloquei também uns nichos que podem servir para adornos, para livros. É um apoio para esse dormitório, digamos assim. Essa cama ficou alta porque embaixo dela eu encaixei um guarda-roupa de 2 portas com altura de 1,80 m. E coloquei também uma escrivaninha, de forma que possa servir também como uma mesa de refeições, como uma bancada de apoio para fazer, enfim, uma maquiagem, ou mesmo um apoio. Então aqui ficou fazendo as vezes de mesa. Aproveitei atrás e coloquei um quadro tipo lousa para escrever recados e tudo que eu penso aqui em termos estéticos, ele precisa também ter uma função prática, porque como é um espaço pequeno, a gente não pode perder espaço com coisas que não vão ter utilidade. Então aqui aproveitei para colocar prateleiras que podem ser usadas para livros, para adornos, para porta-retrato, para o que a pessoa necessitar. E aqui ao lado, indo para o banheiro, eu coloquei um espelho grande de corpo inteiro, ajuda a ampliar esse ambiente e também tem a função de poder se olhar aqui no espelho de corpo inteiro. Aqui coloquei uma cadeira bem leve para servir de apoio para essa bancada. Nessa parede aqui eu instalei a cozinha. Tive o cuidado de colocar essa cozinha, fogão e pia o mais perto possível dessa janela. Alguns podem me perguntar, nossa, armário em cima do fogão, se fizer gordura, alguma coisa vai pegar no armário? Bom, aí é uma questão de opção. Eu optei por colocar mais espaço para guardar coisas. Mas existe a possibilidade de não colocar esse armário em cima do fogão, colocar uma coifa, ou mesmo colocar um depurador aqui embaixo desse armário. O que eu quero deixar claro nesses vídeos é que eu estou dando ideias, mas a pessoa tem flexibilidade de fazer do jeito que achar melhor, pode aproveitar uma parte da ideia, pode aproveitar toda a ideia. Coloquei aqui uma geladeira tipo frigobar. Pode colocar uma geladeira grande e alta? Pode, mas assim, dentro daquela filosofia de não atrolhar de móveis, é uma pessoa que vai morar sozinha aqui. Acho que ela pode resolver bem a vida dela com uma geladeira menor, não precisa ter estoque de alimentos. Eu preferi que ela pudesse ter uma geladeira menor e ter mais espaço para se sentir confortável dentro desse pequeno ambiente. Aqui em cima eu coloquei um micro-ondas. Esse revestimento termina onde termina o armário aéreo, porque essa aqui é a delimitação da cozinha. Embora esse tampo continue, aqui embaixo nós temos máquina de lavar roupa. Se eu abrir, eu ocultei a porta porque fica mais fácil para me mostrar assim. Mas é uma porta de abrir e dentro ela tem uma máquina de lavar roupa do estilo lave e seca, que abre aqui pela frente, não abre por cima, porque eu consigo aproveitar em cima para tampo. E lave e seca porque dispensa o uso de varal para estender a roupa. Embora se a pessoa quiser colocar um varalzinho lá no banheiro, alguma coisa assim, ou por fora dessa janela aqui, não sei se essa janela dá para um poço de luz, como eu tinha falado antes, enfim, também pode-se colocar um secador sanfona aqui por fora da janela. Eu já morei num apartamento que a janela dava para um poço de luz e todos os vizinhos dentro desse poço de luz tinham um secador tipo sanfona do lado de fora da janela, eu também tinha. Como é que eu pensei essa TV? Essa TV ela pode ser assistida das poltronas ou na hora que a pessoa estiver deitada, ela pode assistir aqui de cima, só que daí a TV fica baixa. Então o que eu pensei para resolver isso? Instalei no painel da TV 2 trilhos com rolamentos, corrediças, para que essa TV possa subir e descer de acordo com a necessidade. Então se a pessoa estiver assistindo aqui embaixo a TV, ela pode ficar aqui. Se for assistir da cama, sobe a TV e tranca ela aqui em cima e a pessoa pode assistir da cama. Aqui é a entrada da kitnet, onde tem a porta e a janela para o exterior. Eu usei nessa janela uma cortininha
Pensei aqui numa cortina romana, mas pode ser uma cortina rolô, pode ser uma persianinha, ou pode não ter cortina também. Já me antecipando algumas perguntas que eu sei que vão me fazer, não, eu não coloquei tanque dentro desses 9 metros quadrados. O tanque é um equipamento que ainda faz parte da nossa cultura aqui no Brasil. Mas em muitos países, na Europa por exemplo, não se usa mais esse equipamento. As máquinas são de lava e seca, as pessoas inclusive não usam mais nem varal para secar roupa. Coloca a roupa suja dentro da máquina e retira ela já seca, pronta para passar ou colocar dentro do armário. Como a gente mora em espaços cada vez mais apertados, eu acredito que provavelmente com o tempo o tanque também vai sair da nossa cultura. Antigamente, nos banheiros, existia o bidê, que era semelhante ao vaso sanitário. Hoje ninguém mais nem sabe o que é o bidê. Ele simplesmente saiu da nossa cultura, os banheiros são pequenos e ele entrou em desuso. Eu acho que muito provavelmente com o tempo é o que vai acontecer com o tanque. Eu fiz aí 2 vídeos que eu coloquei no canal de apartamentos que eu fiquei em Portugal, um na cidade do Porto e outro em Lisboa. Esses apartamentos tinham toda a infraestrutura possível para uma pessoa morar e não tinham tanque. Eles não utilizam lá esse equipamento. E em toda a Europa se repete esse mesmo hábito. Não tem espaço para estender roupa. Isso é uma questão da nossa cultura aqui, que a gente ainda utiliza isso. Então, assim, quem mora em espaços reduzidos também tem que começar a repensar alguns hábitos e alguns equipamentos, sob pena da gente não caber dentro do espaço. E é importante que a gente tenha algum espaço de circulação e não se sinta sufocada dentro do ambiente que a gente mora. Espero que você tenha gostado da mini kitnet da Gabi. Acho que eu consegui resolver bastante coisa num espaço bem pequeno. Aguardo a sua companhia nos próximos vídeos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo. Tchau!